Olá meninas, tudo bem? Poderosas! Hoje eu vou contar uma historinha pra vocês que aconteceu comigo. É engraçado, né? Porque a vida vai passando e as coisas vão ficando meio granuladas, mas tem algumas coisas que marcam demais. E uma coisa que me marca muito, que me marcou muito, foi o quanto eu fui criada pra ser uma mulher, uma menina boazinha. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu era criança, existia um padrão feminino que era a mulher tem que ser passiva, submissa e dócil. É óbvio que eu nunca me enquadrei nesse esquema, mas era assim que era. E minha mãe, eu juro que minha mãe tentou, viu? Uma das coisas que minha mãe sempre falava assim, você tem que ser uma menina boazinha. Ai, a minha filha é tão boazinha, ela contava pra todo mundo. Minha filha é tão boazinha, olha, ela cozinha como ninguém, né, filhinha? Faz aquele bolo, não sei o que, eu ia ser boazinha, eu ia ter um olhar apreciativo das pessoas, eu ia ser aceita naquele momento porque eu era boazinha. E isso para mim era muito, muito, muito importante. Era tão importante que eu cresci achando que eu tinha que ser a mulher boazinha. Mas foi ficando um pouco complicado, porque quanto mais eu crescia, mais as exigências eram outras, né? É, mulher boazinha é aquela que faz tudo pelo outro, não importa se você quer ou não. Então, desde ir a algum lugar, porque não que eu queria, mas era um lugar que as pessoas queriam que fosse, então, sei lá, amigos que vamos no barzinho tal, era um lugar que eu não gostava de ir, mas ai, vamos, vai ser bom para todo mundo, vamos. Ai, vamos fazer um programa X? Eu não gosto, né? Ai, vamos! Mas era só para estar no grupo. Era uma coisa tão marcante para mim, que a minha juventude e a minha adolescência eu sempre fui muito gordinha. E eu tinha um problema de autoestima muito forte, porque gordofobia sempre foi uma verdade, né? Tanto é que eu fiz bariátrica. Mas é porque eu fiquei doente por outros motivos. Mas como eu achava que eu precisava pertencer a algum grupo, eu fazia tudo para pertencer a esse grupo. É a síndrome da mulher boazinha. Aí veio a história de casamento, né? Então, quem é a mulher ideal? Aquela mulher ideal é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida do marido, o marido está sempre impecável, os filhos também. E isso também é, era um padrão. Eu tinha que ser a mulher perfeita, a mulher boazinha, aquela que está sempre sorrindo, aquela que está sempre pronta para ajudar o outro. Mas não é uma ajuda assim, eu estava de livre e espontânea vontade, era de livre e espontânea pressão mesmo. Quando fui chegando lá para os 47, 48 anos, algumas fichinhas foram caindo, sabe? Fichinhas tipo, peraí, até agora eu fiz tudo para todo mundo e para mim. O que que eu fiz? E eu comecei a ter um olhar diferente para o que eu quero. Gente, eu não sabia o que eu queria. Isso é muito comum. Hoje, se eu perguntar de sopetão para uma mulher o que ela gosta de comer, dificilmente ela vai bater pronto e falar assim, ah, eu gosto disso. Ela vai pensar primeiro no que o marido gosta, nos filhos gostam, porque a gente acaba até cozinhando aquilo que agrada mais a maioria das pessoas. E nem sempre a maioria você está incluída nelas, né? Por exemplo, eu amo peixe, mas não é todo mundo que come peixe na minha família, então nem sempre eu faço peixe. É, e até é uma coisa que eu vou fazer, viu? Porque eu tô com vontade de comer peixe. Mas o que eu quero dizer é que a gente fica numa situação tão confortável para o outro que a gente não percebe o nosso total desconforto. É como se agradar ao próximo fosse muito mais importante do que agradar a si mesmo. Então, como falei para vocês antes, eu cheguei nos 47, 48 anos, 49, vou fazer 50 anos. Bateu 50, a gente dá um ciricutico. Parece que tocam sinos de Natal e fala assim: você está velha, a sua vida acabou. Porque foi isso que eu ouvi. Quando eu fiz 50 anos e eu fui no médico, eu tava na menopausa e tal, ele falou assim pra mim, ai, minha senhora, a senhora tem que se acostumar com isso, porque
Agora é só ladeira abaixo. Falei, hã? Só se for a cabeça dele, né? Mas é isso. Aí você começa a pensar assim, peraí, e eu? O que que eu fiz pra mim durante esses 50 anos, 47, 48, 49, seja lá quanto for, o teu despertar? O que que eu fiz pra mim e quantas vezes eu falei não pro outro? Aí você põe na ponta dos dedos de uma mão só. Aí você fala, não, isso tem que mudar. E é esse momento maravilhoso e mágico que abre os teus olhos. E aí você se depara com outros pontos sensíveis, que é falar não para as pessoas. Às vezes, eu falo por mim, tá? Às vezes eu tinha que falar não para algum parente meu, e eu ficava tentando encontrar um monte de justificativa. Ai, o clima tá ruim, ai, não vai dar tempo, ai, não sei o quê. E simplesmente não falava assim, olha, eu não vou fazer isso hoje, porque pra mim não é legal, eu não vou me sentir confortável. Eu tinha medo da crítica. Como assim você não vai fazer isso pra mim? Você sempre fez. Então, eu sempre fiz, mas agora eu não tô confortável. E aí esse embate, essa necessidade de se colocar contra o outro, para mim era muito difícil. Até que eu fui fazendo algumas análises, fui lendo algumas coisas e eu descobri um poder, power, que é a palavrinha simples chamada não. O não tem um poder maravilhoso. Eu descobri que quando eu falo não pro outro, na verdade, não é o não que eu tô falando para ele, é o sim que eu tô falando para mim. Qual é o valor que esse sim tem na minha vida para minha pessoa? Ah, mas todas as pessoas vão gostar de ouvir não de você? Não, não vão. Ah, só que tem um detalhe: as pessoas que me amam, que te amam, vão respeitar o seu não. Eu sei que dá um friozinho na barriga, um medinho. Ai, ela não vai mais gostar de mim. Não vamos brincar disso. Sinto muito. Se a pessoa não gostar e se realmente se distanciar de você, se separar de você de alguma forma, não é porque ela não gostou do seu não, é porque ela não te respeita. É muito mais sério. Quando você fala não para o outro, você está demonstrando uma força interior, um posicionamento para você indescritível. E aí você consegue separar o joio do trigo. Amigo não é aquele que está do teu lado porque você é boazinha e faz tudo por ele, sem te dar nada em troca, ou às vezes a pessoa nem te olha, nem te respeita, nem te conhece. Mas ela fala assim, eu vou falar com ela porque é mais fácil. Ela faz. Essa não é uma pessoa interessante para sua vida, é? Aos 50 anos, 48, 49, 47, é importante, é interessante ter uma pessoa que não te respeita perto de você? Um ser humano que não vê o seu valor enquanto pessoa? Que não, que não acolhe o não que você está dando para ela naquele momento? Porque também tem isso. Um não é para sempre. Olha, nesse momento eu não consigo fazer isso. Mas deixa eu passar essa fase, que aí a gente conversa. Aí eu consigo fazer isso com você. Por você, por nós. Pensa nisso. Será que vale a pena colocar as suas expectativas, as suas necessidades, atrás da necessidade do outro, só por conta de um sim vazio, sem significado nenhum para você? Em detrimento de um não que vai te remeter ao teu autorrespeito, a tua posição na vida e no mundo, a tua posição na sociedade? Pensa nisso. Esse é o maior poder que a gente tem, é o poder do não.